que normalmente eram de 5 a 10 centavos, mas ali estava ele. E quando ele, eu imagino comigo, que aquele esmolador, que aquele pedinte, que aquele coxo conhecia a membresia daquela igreja, talvez até melhor que muitos, porque ele estava constantemente de um determinado tempo a entrar e a olhar e ver qual era a condição que entrava, qual era o jeito que entrava. Quantas pessoas aquele coxo não viu entrar ali com cara triste, com cara alegre, com bolso, não vou dizer bolso, mas com um alforje, com mais moeda, menos moeda. Viu o sacerdote entrar com aquelas roupas punjantes, enfim, ele conhecia a fisionomia, a face. Tanto é que ele, antes de pedir, olhava para aquele a quem ele ia pedir. Depois ele fazia menção de pedir levantando as suas mãos. Mas naquele dia entra Pedro e João, e eu começo a imaginar qual foi a característica que fez com que ou demonstrou Pedro e João. Penso que eles não eram homens tristes, homens que estavam com o coração oprimido, mas eram homens que estavam cientes da condição, da situação, do mando de Deus, de Cristo na vida deles. E eu penso, amados, que nesta noite esta é a minha condição, a minha característica. Eu e você sabemos a condição da qual e pela qual adentramos neste tempo, nesta noite. Não viemos ser assistentes ou aquelas pessoas que assistem o culto, mas viemos participar do culto, fortalecer as nossas vidas, porque entendemos que Deus conta conosco, conta com o nosso trabalho, conta com aquilo que Ele nos deu para que aconteça grandes milagres através das nossas vidas, porque Ele é Deus sobre nós. Quando Pedro e João adentrou ali, eles tinham um propósito: nós vamos orar ao Senhor, e a oração é essencial na vida daqueles que ganham almas. Falar é bonito, é muito importante, mas não esqueça daquilo que Josué Crepaldi disse-nos, ensinando-nos numa manhã, que devemos pregar o Evangelho, e se precisar, usar as palavras. A primeira condição que Pedro e João, penso eu, impetrou para que chamasse a atenção daquele coxo, foi a forma de adentrar naquele templo, naquele lugar, para adorar a Deus. Na verdade, o coxo estava perto do templo, mas longe de Deus, mas estava entrando naquele templo, alguém que não estava só próximo ao templo, mas estava próximo a Deus. E você está aqui dentro desse templo, próximo a Deus, e Deus vai usar a sua vida, vai ministrar sobre você, para que você tenha a graça de Deus, e com sua vida pregar o Evangelho e vidas converter-se ao reino de Deus, e o inferno ser desocupado, e a glória de Deus sobre a sua vida e pega sobre a sua coroa. Veja bem, e quando ele entra, ele faz a menção que todos os irmãos já leram nas Escrituras, e ele, como diz outros, ele pede esmola a Pedro e João. E a primeira coisa que nós vemos é que quando eles veem Pedro e João entrando, primeiro o coxo vê Pedro e João, depois ele lança as suas mãos pedindo esmola, depois Pedro e João olha para o coxo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que lição linda. E aí eu pergunto, qual é o nosso olhar? Qual é o nosso olhar? Aleluia. Sei, eu e o Levi somos vizinho de banco, não sei até quando, mas somos vizinhos de banco. E é gostoso ser vizinho de quem é espiritual, viu? É gostoso. E quando irmãos Marinho mandou levar, nós vamos fazer isso para toda a cidade depois, viu? Não é só para Nova Jandaia. E ele fez, e eu vi que irmãos levantou as mãos assim, e começamos a ministrar para a banda da Nova Jandaia. Pastor Levi sentiu a unção de Deus, nós sentimos a unção de Deus, irmãos Marino que estava orando sentiu a unção de Deus, e é tão gostoso, isso mexe, isso é gostoso, aleluia. Quando Pedro e João fitou os olhos no coxo, eu pergunto, o que eles sentiram? O que é que nós sentimos? Quando
quando nós olhamos para Jandar do Sul, para os bairros que compõem Jandar do Sul, quando olhamos para a rua da onde nós moramos, quando olhamos para a escola que estudamos, quando olhamos no trabalho onde trabalhamos, quando olhamos no comércio, o que é que nós sentimos? O que nós vemos? Eu lembro-me de Jesus dizendo, quando Pedro oferece comida, e penso que Pedro lembrou disso quando ele olhou para aquele coxo, quando Jesus, no capítulo 4 de João, Jesus disse: olha João, olha Pedro, olhem para os campos que estão brancos para a colheita. Vocês estão dizendo que tem 4 meses ainda, mas eu vos digo que os campos estão brancos. E em Lucas capítulo 10 ele diz que além dos campos estar branco, são poucos os ceifeiros. E aí ele roga, e Pedro não esqueceu desse rogo de Cristo, desse pedido insistente de Cristo. Ele está aqui orando porque Jesus diz: olha, roguem ao Pai para que Ele envie mais ceifeiros para a sua seara. Eu quero que você glorifique a Deus nesta noite, preparando o seu espírito, porque Deus ouviu a sua oração, se não a oração de todos, e Ele está enviando mais pessoas para pregar que esse Jesus salva, que esse Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Tem liberdade para aplicar nas vidas. Pedro olhou para aquele homem, e é interessante que quando Pedro olhou para aquele homem, aquele olhar de Pedro foi tão incisivo, foi tão profundo, que ele então, fitando os olhos, ele esperou receber alguma coisa. Esta alguma coisa aqui não era aquela costumeira, ele esperou receber um montante grande, porque a face de Pedro, a face de João demonstrava que eles tinham alguma coisa que os outros que passavam e entravam naquele templo não tinham. E estes outros, aleluia, não está aqui, porque o que estão aqui estão na condição de Pedro e João. Nós temos alguma coisa diferente para dar ao povo da Assembleia, ou melhor, para dar ao povo de Jandar do Sul, para dar ao povo dos bairros. Temos alguma coisa. Primeiro, nós temos o nosso testemunho de vida. Nós somos vidas transformadas, lavadas e remidas pelo poder do nome de Jesus. Sobre a nossa vida está a investidura do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedro olhou para o coxo. Fica essa pergunta, amados: e como é que nós estamos olhando para as vidas? Será que seria aquele olhar de desdém? Não, eu tenho salvação, eu pertenço à maior igreja evangélica de Jandar do Sul, eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu já galguei a posição que me foi desejada, já alcancei. Não tem olhar de desdém. O olhar de Pedro foi um olhar que revelou que ele tinha uma graça diferente. Em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 2, diz que esta graça, essa característica fez com que o povo caísse na graça daquela igreja em Jerusalém, e 3.000 almas renderam-se aos pés de Jesus, porque o povo não era engraçado, mas tinha a investidura da salvação de Cristo. Deus está contando com você, crente que veio nesta noite aqui. O seu olhar vai ser diferente amanhã, o seu olhar vai revelar circunstâncias de necessidade, e quando você abrir a sua boca, haverá de Deus tomar a sua boca e usar com palavras salvíficas, com palavras que vai levantar o caído, vai fazer, aleluia, a alma triste se alegrar. Muito importante esse olhar de Pedro. E quando Pedro, diz-nos a Bíblia que ele olha, e quando olhou, ele esperou receber alguma coisa. E aí Pedro faz uma revelação bombástica, Pedro faz uma revelação tremenda. Era como se ele pusesse a mão no bolso e dissesse: olha, hoje não tem nada, não tenho ouro, não tenho prata. Que contraste! Ele estava na porta formosa, na porta que brilhava como luz, brilhava lindamente, uma porta ampla, e Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata. Sabe, irmãos, a coisa mais linda é o crente ser verdadeiro.
A coisa mais linda e mais bela é o crente ser verdadeiro, só dá o que tem. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus nesta noite está convocando você e eu para ingressarmos na fileira daqueles que vão pregar que esse Jesus é a salvação. Amanhã você tem um compromisso real, verdadeiro, de um cristianismo vivo, de um cristianismo transformador, de um cristianismo que faz realmente a diferença. Pedro revela que não tinha ouro, não tinha prata. Em outras palavras, escuta, moço, eu olhei para você e você entendeu que eu tenho alguma coisa para te dar, mas não é ouro, não é prata, isto é, o que tenho não vai resolver a sua circunstância material, o que tenho não vai resolver a sua circunstância financeira, mas o que tenho vai resolver. Se fosse hoje, e pode ser amanhã, Deus usando a sua boca, resolver a sua circunstância familiar, resolver a sua circunstância espiritual, aquele demônio que macera a sua vida. Deus quer domar a sua boca, aleluia. Seja verdadeiro nas suas palavras, não oferecer o que não tem. Veja o que diz a Bíblia ainda: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, oh Deus, aleluia, grande é o dele, oh grande Deus, mas o que tenho. E isto é desafiador nesta noite. E aí eu pergunto para mim mesmo: o que tenho? O que eu tenho para dar para os habitantes de Jandaia do Sul? O que tenho para dar para as pessoas? O que é que eu tenho? Será que eu estou somando aqueles que estão problemáticos, aqueles que estão cabisbaixo, que vem, entra na igreja cabeça baixa, sai cabeça baixa, entra com a vida arruinada, sai com a vida arruinada? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho. E eu quero convidar você nesta noite a olhar para dentro de você e permitir que o Espírito Santo de Deus revele, aleluia, aquilo que você tem. E quando ele diz o que tenho, eu começo a imaginar ele ouvindo o próprio Cristo dizer: Pedro, disseste bem, tu és pedaço de pedra, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, rocha de esquina, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão.